Beleza, né, gente? Nós estamos hoje no capítulo 4 de Filipenses, o último dia da nossa série de Filipenses. Domingo passado foi massa, né? O reverendo ali, o Alisson, destruiu tudo aqui, para a glória de Deus, claro. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4. E o tema desse sermão é: alegrem-se no Senhor. A gente percebe que na carta de Filipenses, desde o primeiro capítulo até o quarto capítulo, que é o de hoje, a palavra alegria, alegre-se, todas essas variações do termo da alegria, ela se repete diversas vezes. Ela se repete aí cerca de 16 vezes em toda a carta. Por isso que ela é chamada de a carta da alegria, né? Filipenses é conhecido como a carta da alegria. E a ideia central que Paulo quer trazer para o ensinamento dessa carta é que nós devemos nos alegrar no Senhor. E aí, quando a gente fala assim, nos alegrar no Senhor, o que seria isso? O que seria se alegrar no Senhor? Não seria a mesma coisa de se alegrar? Qual que é a diferença de se alegrar e se alegrar no Senhor? A diferença está que quando a gente se alegra por algo que a gente quis fazer, ou por algo que a gente conquistou, ou por algo que a gente achou justo, ou por algo que a gente achou massa. Mas a gente não se alegra quando algo parece ser contrário àquilo que a gente planejou. E se alegrar no Senhor é se alegrar no propósito do Senhor para cada situação. É como você falar assim: poxa, eu perdi uma pessoa da minha família aqui, mas eu preciso me alegrar no Senhor. Por mais que a minha alegria pessoal, sem ser a alegria no Senhor, queira que eu não me alegre. O meu estado de espírito quer que eu não me alegre. Por quê? Porque naturalmente eu perdi alguém. Então, eu estou incapacitado de estar alegre, de me alegrar. E quando a gente ouve a expressão, alegrem-se no Senhor, a gente precisa entender isso, que nós temos que nos alegrar no propósito de Deus para cada situação. Então, tipo assim, Deus, eu não compreendo, mas eu me alegro no Senhor. E aí eu queria que a gente lesse juntos, em uma só voz, várias vozes em uma só voz, o versículo 4 do capítulo 4. Vamos lá, vamos ler todo mundo junto? Abre aí, Filipenses 4, e a gente vai ler o versículo 4. 1, 2, 3 e... Coisa feia, meu Deus do céu. Eu não acredito que vocês leram isso, não. Vocês leram isso aqui mesmo ou não? Ou foi outro versículo que vocês leram? Eu não estou entendendo, não. Como que é o versículo aí, gente? Alegrai-vos sempre no Senhor. Caraca, eu acho que vocês não entenderam aí do versículo. Gente, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Agora vocês entenderam o que o versículo diz? O que o versículo diz, gente? Alegrem-se sempre no Senhor. E aí ele fala, outra vez digo, alegrem-se. Porque a ênfase de Paulo novamente em dizer alegrem-se, se ele já falou alegrem-se no Senhor, é para você compreender que você precisa se alegrar no Senhor. Você precisa se alegrar no Senhor. E quando você se alegrar no Senhor, o que você deve fazer depois é se alegrar no Senhor novamente. E sempre se alegrar. Por isso que ele usa a expressão, alegre-se sempre. Ele não fala, alegre-se no Senhor quando for bom para você. Ele fala, alegre-se sempre no Senhor. Mesmo quando você não tiver nenhuma motivação humana para se alegrar. Mesmo quando você não compreender que aquela situação não é uma situação de alegria.
alegre-se sempre no Senhor. Todas as situações da sua vida, alegre-se no Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. A gente vai ler do 10 até o 13. Dez ao 13. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então o que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está aqui de frente para a igreja, para a principal igreja que gerou recursos para a vida ministerial de Paulo. Paulo vai dizer que a igreja de Filipos ajudou ele tanto ali, né? E todas as vezes que Paulo esteve em Filipos, como também enviou recursos quando ele estava em outras igrejas. Ele vem falar aqui no próprio capítulo 4, lá na frente, relembrando, agradecendo a igreja, porque em alguma outra situação, fora daquela realidade ali de Filipos, a igreja também enviou recurso e enviou sustento. Então, ele começa falando: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Então, qual é a expressão de alegria aqui de Paulo? Porque ele recebeu dinheiro da igreja para poder fazer uma viagem missionária? Não. Ele sentiu daquela igreja ali um cuidado especial. E a alegria que ele expressa aqui não é uma alegria por ter recebido dinheiro, não é uma alegria por ter recebido recurso, mas é uma alegria por ter sido cuidado. Então ele percebe que o cuidado que a igreja teve por ele, de se preocupar com tudo aquilo que ele precisava, era um cuidado que era vindo do Senhor, era uma expressão de cuidado do próprio Deus para com ele, e não somente da igreja que compreendeu ali o chamado de Paulo e queria, vamos ajudar o irmão missionário porque ele precisa. Não, ele estava sentindo o cuidado do próprio Deus. Por isso que ele fala: fiquei muito alegre no Senhor. Ele não fala: fiquei muito alegre, irmãos, em vocês. Eu fiquei muito alegre porque vocês entenderam o Evangelho. Não, ele não fala isso. Ele fala: eu fiquei muito alegre no Senhor, porque Ele tem suprido aquilo que eu preciso, através de vocês. Então a alegria que nós devemos ter, não é a alegria da provisão, aquela provisão que a gente consegue ver, mas é a alegria da provisão diária, a provisão existencial. Porque tipo assim, você vê um dinheiro e você fala: obrigado, Deus, porque o Senhor me deu força, me deu emprego para que eu pudesse trazer sustento à minha casa. Mas você não olha para o nada, para aquilo que não é aparentemente visível, e agradece. Sabe por quê? Porque a gente é tentado a compreender o cuidado de Deus através exclusivamente da provisão, da providência, da finalidade da providência, assim, ó. Sendo que quando Deus ele quer cuidar de nós, né? Ele não está querendo falar assim: eu vou te dar esse dinheiro aqui porque você vai conseguir sustentar a sua família. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, eu te dando aqui ou não, eu vou cuidar de você. Não importa se você vai trabalhar ou não. É o que eu sempre falo: o que sustenta a nossa casa não é o nosso dinheiro. Não é o nosso dinheiro. Porque se você passar 6 meses desempregado, você não vai morrer no primeiro dia de desempregado, de fome, vai? Alguém morre de fome no primeiro dia que não tem emprego?
Eu conheço gente que está há anos sem emprego e não morre de fome. Então isso traz para nós a compreensão de que não é o nosso dinheiro que nos sustenta, não é o meu carro, não é a minha empresa, não é nada disso. Isso são apenas expressões, mas não é nada disso. Se a gente perder tudo isso, a gente vai continuar vivendo. Porque quando Deus ele nos dá a ferramenta e a oportunidade de ter algo, Ele não quer dizer que você necessita exclusivamente daquilo para viver, não. Ele quer dizer que, olha, eu te abençoo dessa forma, mas você não tendo isso aqui, eu também te abençoo da mesma forma. Você vai continuar se alimentando. Sexta-feira no discipulado a pergunta era: o que é idolatria? E aí a gente... a idolatria é adorar um outro Deus, é um santo, é não sei o que e tal, né? A gente não aprendeu que idolatria é isso? A gente não repete sempre que idolatria é isso? É você adorar uma imagem que não é Deus. Pronto. E o que a gente compreendeu sobre o que é idolatria é o seguinte: idolatria é você confiar em você, quando Cristo ele é suficiente acima de tudo. Aí você confia em você mesmo, deixa de confiar na suficiência de Cristo e pronto, você idolatra. É por isso que quando você perde o emprego você fica desesperado, porque você confia em você mesmo. E agora, o que vai ser da minha vida? Vai ser a mesma coisa. Qual a diferença? Que agora você não tem emprego. Só isso. Mas no outro dia você vai acordar com saúde, vai comer um pãozinho ali com café e tal. Porque não é o seu dinheiro que traz sustento para sua casa. A gente que é homem, a gente tem essa, não, eu sou o provedor do lar e tal. Deus usa da nossa capacidade humana de trazer provisão para o lar. Mas o fato é que o provedor do lar é Deus. Deus é o provedor de todas as coisas para nós. Então não adianta a gente ficar na loucura de eu preciso fazer dinheiro, eu preciso pensar em estratégias para que eu possa me alimentar, para que eu possa ficar rico, para que eu possa ter mais grana e conseguir comprar aquilo que eu quero e tal. Aí fica louco, desesperado, aí não consegue, se frustra, acaba a vida, fica numa deprê e tal. Por quê? Porque a gente precisa entender que o nosso provedor é Deus. Provedor da nossa vida, de tudo, é Deus. Não somos nós. A gente não pode inverter a responsabilidade e a colocação, assim, é Deus fazendo a parte dele e a gente fazendo a nossa. E dentro disso, além dessa compreensão, é preciso ter a compreensão de que nós temos que nos alegrar no Senhor. Nos alegrar sempre. Mesmo quando... Como é que eu vou me alegrar? Perdi minha moto. Não, Thiago. Como é que eu vou me alegrar no Senhor? Perdi minha moto, velho. Estou no prejuízo. Se alegre no Senhor. Se alegre porque a gente sempre fala assim, bênção é de Deus. Quando o negócio não é tão bom, foi o diabo. Né? E não. Deus ele utiliza de meios que para a gente não há benefício, para mostrar que, olha, eu também trabalho aqui, viu? Dessa forma. Eu também tiro isso aqui de você, para você pensar que foi o diabo, para você aprender a ser grato, para você aprender a depositar toda a sua confiança em Deus, e não naquilo que você é capaz de fazer. Então, Paulo está aqui conscientemente trazendo isso para a igreja de Filipe. Olha, eu me alegro no Senhor, porque o cuidado que eu vejo que vocês têm por mim é o cuidado do próprio Deus. Não é apenas uma igreja que compreendeu o evangelho e está querendo ofertar, não. É o próprio Deus, é o ensinamento do próprio Deus. Então ele fala: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais ele falando, porque já não foi a primeira vez que aquela igreja cuidou dele de forma financeira. Renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes,
só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então o que ele fala? Aprendi a viver contente. Ele aprendeu, dentro de todas as situações da vida, ele aprendeu a viver contente. E viver contente significa que é o cara que vive contente. É o cara que vive alegre. É o cara que vive feliz. E aí a gente vai olhar a vida de Paulo. Paulo, quando ele foi a primeira vez para a cidade de Filipos, ele se encontrou com uma menina que ela tinha um espírito de adivinhar as coisas. Ela tinha um espírito ali de adivinhar as coisas, e a galera que eram os pais ali, os donos dela, eles lucravam com o espírito da menina. Então a menina, tipo assim, ela adivinhava as coisas, e os donos dela ficavam, vixe, massa, vou super faturar, eu vou ficar rico através disso aí. Então quando Paulo e Silas chegam ali, na casa dessa menina, eles expulsam o demônio, que era um demônio isso, e aí os donos, super irritados, porque perderam ali a mina de ouro, perderam ali aquilo que trazia recursos para eles, fizeram de tudo para destruir eles. Então chamaram ali os doutores da lei, e os caras prenderam os dois. Prenderam Paulo e Silas. E o relato lá de Atos 16 é que Paulo e Silas presos cantavam louvores. Quem é que canta louvor triste? Tem alguém que canta louvor triste? Tipo assim, estou triste, vou cantar louvores, vou elogiar o Senhor. Tem alguém? Não. Quando a gente está muito feliz, é que a gente canta. Quando a gente está assim, satisfeito com a nossa situação ali, a gente canta, a gente se alegra. Poxa, eu tenho motivos para cantar, para expressar louvor a Deus. Louvor a Deus. E os caras estavam presos ali, e eles estavam cantando louvores. E eu imagino que a alegria deles era tão grande, que o relato lá de Atos fala que, enquanto eles cantavam, aconteceu um terremoto, velho. E as cadeias se abriram. Os caras estavam presos e as cadeias se abriram. E aí o carcereiro que estava ali, ele estava dormindo, e ele acordou atordoado, achando que todo mundo tinha fugido. Porque o natural é o quê? Todo mundo fugiu, mano. É ou não é? O cara está ali preso. O preso que está lá preso, ele quer uma oportunidade para sair fora, velho. Ele quer. E a oportunidade que ele tiver, ele não vai perder. Ele vai. Então quando o carcereiro veio correndo, caraca, eu acho que todo mundo saiu fora. Estava lá, Paulo e Silas lá, quietinho lá. Sabe por quê? Porque eles se alegravam no Senhor e eles compreendiam tudo que Deus estava fazendo ali. Então você percebe que os caras presos estavam alegres, eles cantavam louvores, eles tiveram a oportunidade de fugir da cadeia, porque eles não estavam fazendo nada de errado. Eles foram presos porque eles estavam pregando o evangelho, expulsando demônio, e a galera não gostava. A galera não gostava daquilo e queria acabar. Mas pela lei eles não fizeram nada de errado. E eles foram presos injustamente. E eles tiveram a oportunidade de fugir e não fugiram. Entendeu? Então Deus, você percebe que não é somente as coisas boas na nossa vida que Deus nos dá. Deus nos coloca também na prisão. Vai ser preso. Tá andando sem capacete, irmão? Vai ser preso. Atropelou uma pessoa? Vai ser preso. Não, mas eu sou crente. Quer saber? Não, vai ser preso. Mas eu sou crente. Eu não fiz isso porque quis. Mas você atropelou a pessoa. Vai ser preso. Entendeu? Então Deus, Ele também cria situações que para nós são situações negativas. São situações que a gente não compreende. Primeiro, a gente não compreende. Segundo, a gente não se alegra. A gente não se alegra nas situações de dificuldade da nossa vida.
E isso aqui é trair o próprio Deus. Você sabia disso? Ou você acha que trair a Deus é só dizer que agora é ateu, ou então dizer que acredita agora no Buda, sei lá? Você está traindo o próprio Deus, porque você foi gerado por Ele para viver aquilo que Ele quiser. A gente fala no discipulado sempre: você não foi criado para ser um ser autônomo. Você não foi criado para ser um ser autônomo. Não, você não é um ser autônomo. Você até tem liberdade, mas o seu dono é Deus. Então tudo que acontece na nossa vida, Deus ele usa do artifício dele para poder nos ensinar algo. E o que ele quer nos ensinar é que, olha, relaxe, descanse porque eu sei o que eu estou fazendo. Então a gente não compreende e nem se alegra. Então Paulo ele começa a citar aqui, digo isso não porque esteja necessitado. Ele não estava falando ali, ele não estava expressando a alegria dele no Senhor diante de uma igreja, porque ele estava querendo já aproveitar que a igreja era generosa e, poxa, eu vou me fazer que eu estou bem alegre aqui, porque aí eles vão ofertar novamente na minha vida. Não, ele fala, digo isso não porque esteja necessitado, e aí ele vai falar tudo que ele passou na vida, porque eu aprendi a viver contente. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele fala, eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo. Olha isso, gente. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Então ele coloca que o fato da alegria dele estar e a confiança dele estar totalmente depositada no Senhor, ele coloca isso como um segredo que ele descobriu. Eu descobri o segredo de viver contente, mesmo não tendo o que comer, ou mesmo tendo o que comer. E aí, se você for analisar a vida de Paulo, uma hora estava preso, outra hora estava na casa dos irmãos de Filipe, recebendo em casa com o maior banquete e tal. Então, você vê os extremos da vida de Paulo, e ele fala, olha, eu descobri o segredo de viver aqui e de viver ali. Porque, na verdade, eu não dependo nem disso aqui e nem disso aqui para estar contente, para estar alegre. Tanto faz eu estar aqui como ali. Isso daqui é um tapa na nossa cara. Tanto faz você passar fome, como você comer caviar, camarão lá na beira-mar. Tanto faz. O seu estado de espírito não pode modificar. Não pode. Eu sempre conto a história de que a melhor oferta que eu já recebi na minha vida foi uma oferta de 50 centavos. A gente foi pregar uma vez lá no Aquiraz, e aí a gente estava numa base missionária lá, e aí tinha um amigo nosso lá, missionário, foi deixar a gente na parada, e um cara super grato, assim, um cara super feliz, assim, você ficava, era intrigante aquela alegria dele ali, um cara que tinha 50 centavos, e você ficava assim, meu irmão, eu queria ter essa alegria. Mas provavelmente é um cara que compreendeu o segredo, descobriu o segredo. E aí quando ele foi deixar a gente ali na rodoviária ali do Aquiraz, ele falou assim, cara, olha, eu não tenho muito não, mas isso aqui é de coração que eu quero te dar. Ele me deu 50 centavos. Sério, eu falo isso e eu sinto vontade de chorar. Porque eu sei que ali ele deu tudo o que ele tinha. Ele deu tudo que ele tinha, ele foi a melhor oferta da vida dele, provavelmente. E aqui pra mim eu fiquei tão feliz, velho. Eu não sei o que eu fiz com aquele dinheiro. Provavelmente botei no bolso, juntei com mais 50, comprei R$1 de pão no outro dia, não sei. Mas eu fiquei muito feliz, porque o coração, a generosidade, a alegria no Senhor, a gratidão. Cara, eu tenho 50 centavos, mas eu estou feliz no Senhor, porque eu não dependo desses 50 centavos, até porque se eu dependesse dele, o que eu faria? Nada. Eu não faria nada. Então eu não dependo.
E aquela ali foi a oferta mais importante. Eu nunca vou esquecer desse dia, velho. Nunca vou esquecer. E da mesma forma tem um relato lá de Jesus, né? Lá da mulher, da oferta da viúva, que ela deu aquilo que poderia ser a pior oferta financeira para a congregação, mas que foi a melhor oferta no sentido da adoração, porque a oferta é adoração, adoração a Deus. Então Paulo ele está aqui demonstrando que ele descobriu de fato o sentido de estar alegre. E o sentido de estar alegre não era de ter coisas boas, mas era de saber viver cada situação, acreditando que Deus estava cuidando dele. E aí ele continua falando: eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Então ele já não teve nada e já teve muito, sobrando, e aprendeu o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E aí ele termina o texto com a frase mais distorcida da Bíblia, talvez. Ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Quem nunca viu no caminhão? Tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu tenho Deus, eu posso todas as coisas. Porque agora eu caminho com Deus, agora tudo que eu pedir, Ele vai me dar. Eu posso todas as coisas. Só que quando a gente pensa nisso, eu posso todas as coisas, é todas as coisas boas. É ou não é? Eu posso conquistar tudo que eu quiser. Eu posso ser muito próspero agora financeiramente, porque Cristo é que me fortalece. Isso é muito interessante, porque o que ele está querendo dizer? Olha, eu pude viver tudo isso, e eu não pude viver tudo isso porque eu sou forte, não, mas eu pude viver tudo isso porque Cristo me fortaleceu. Não é porque eu sou o super apóstolo Paulo, não é por isso não, porque se fosse por ele, Paulo, cara, na primeira dificuldade, no primeiro momento de fome, no qual ele cita aqui, que passou fome, ele teria, já era, abriu, filho. Tá falando em línguas o Titão. Vou interpretar aqui, viu, Titão? Senão não vale. Entendeu? Então a ideia aqui de Paulo é trazer a convicção de que ele diante de Deus não era nada, ele diante de Deus não é capaz de nada, que tudo vem de Deus, da capacidade que ele teve ali de passar por situações adversas, era somente porque Cristo fortaleceu, somente por isso, porque é muito fácil a gente passar por situações boas. Quando a gente está numa situação boa, a gente nem pede ajuda a Deus. Não, Deus, aqui é a minha área. Situação boa, opa, é nós aqui, que eu já sei lidar. Mas é quando a gente está na pior, a gente, Deus me ajuda, pelo amor de Deus, me ajude, pelo amor de Deus. Deus me ajude, pelo amor de Deus. Quando a gente está na pior. Sabe por quê? Porque a gente é idólatra. A gente acredita em nós mesmos. A gente acredita na força do nosso braço. A gente acredita na nossa capacidade de fazer, de ter. Aí o cara está lá, é gerente de uma grande empresa, quebra o braço e a empresa bota ele para fora. Cadê a sua capacidade agora? Onde está? E aí? Você era o bichão, ganhava 10 mil, agora você está desempregado. Não tem R$1 no bolso. E aí? Então a gente precisa entender, através da vida de Paulo, de que a gente vai viver, a gente vai comer, a gente vai passar necessidade, a gente vai andar com uma roupa boa num dia, outro dia a gente vai andar assim, ó, com a roupa rasgada igual a minha aqui. E aqui não é porque é estilo não, é porque é velho mesmo. Entendeu? Não é porque eu sou punk não. Mas a gente vai compreender que a gente vai passar por tudo isso, e a gente vai ter que compreender que se Cristo é o Senhor sobre a nossa vida, é com a calça rasgada e se alegrando no Senhor, e confiando que vai ganhar uma calça nova. Amém, irmãos? Glórias.
Quem recebe aí essa profecia? Aí, o Ivo também está precisando. Entendeu, gente? Vocês conseguem compreender aqui o sentimento de Paulo? Poxa, cara, isso aqui para mim é desafiador olhar para um texto desse, analisar não só esse texto, mas analisar a vida de Paulo, tudo que ele viveu de situações contrárias umas às outras, e perceber que o foco dele, o objetivo dele, o olhar dele, a mira dele estava direcionado. Então a nossa vida ela tem que ser direcionada. Nós precisamos ter uma vida direcionada a Deus. Tudo que nós recebemos de Deus é porque Ele é bom, é porque Ele é gracioso, não é porque a gente merece. Então quando Paulo fala que pôde viver todas essas situações porque Cristo fortaleceu, é porque Cristo é o centro, é a centralidade da mensagem de Paulo aqui. Cristo me fortaleceu, não porque eu merecia ser forte, mas porque Ele tinha um plano, Ele tinha um projeto para a minha vida, e eu estou vivendo de acordo com o projeto que Ele planejou para mim, porque Ele me capacitou. E a verdade é que é isso. Se você é um bom funcionário, não é somente porque você se capacitou, não. É porque ontem eu estava conversando com a Denise e o Tiagão, eu fiquei de cara, meu irmão. A Denise é sinistra, mas meu irmão, doido. Glória a Deus pela vida dela, que se esforçou, um testemunho de vida assim, empolgante, que você fica, irmão, glória a Deus mesmo. Mas se não tem Cristo na centralidade, guiando e formando o caminho, cara, dá não, velho. Não dá não. Se não tiver Cristo na centralidade da nossa vida, na centralidade de tudo, não dá, não funciona. E aí eu quero te dizer que o sentido do alegre-se no Senhor, alegre-se sempre no Senhor, é porque não existe alegria fora do Senhor. Não existe. Mas você pode ouvir testemunho das pessoas. Olha, minha vida está boa, no trabalho está tudo bem, na família, está maravilhoso, mas parece que está faltando alguma coisa. Parece que eu não estou vivendo uma alegria completa. E o fato é que nós só temos a alegria completa em Cristo. Só em Cristo nós temos a alegria completa. A alegria é a alegria master. Alegrem-se sempre no Senhor. E eu digo de novo, alegrem-se. Porque a ideia é de que nós sejamos totalmente conscientes de que nós pertencemos a Cristo, e nós provamos, nós vivenciamos daquilo que Ele nos presenteia, e isso é motivo de alegria. Compreenda presente, não somente com coisas boas. Poxa, Deus me deu um presente esses dias aí, o que foi, irmão? Um deserto do tamanho do mundo, né? Um dialeto bem crente, né? Um deserto gigante. Glória a Deus, meu irmão. Alegre-se nisso. Alegre-se porque no final das contas Deus quer te ensinar algo. É difícil para a gente colocar isso em prática, Tiagão? É difícil. Mas a gente tem que entrar numa situação difícil assim, meu irmão, eu quero compreender a resolução disso aqui, porque eu quero compreender o que Deus está querendo me ensinar. Eu quero chegar no final assim, agora eu entendi, Deus. Sempre foi assim. Eu lembro quando a gente foi para o Chile, eu tive crises assim, pesadas nos primeiros dias, nos primeiros meses, e todo dia eu orava assim, Deus, e quase sempre eu queria fazer mala e ir embora, puto de raiva, muita raiva, meu irmão, eu quero ir embora desse lugar, que não sei o que, e eu ficava assim, Deus, eu estou querendo compreender ainda, tá péssimo, o negócio aqui tá punk mesmo, mas eu estou querendo chegar lá na frente, quando encerrar esse ciclo aqui, e compreender o porquê.
compreender o porquê da angústia, da tristeza, da dificuldade. Eu quero chegar lá na frente e compreender. E o fato é que quando chegou lá na frente que eu compreendi, eu me alegrei no Senhor. E a gente precisa entender isso. Situações difíceis da nossa vida são situações para glorificar Deus e nos alegrarmos nele. Faça o esforço máximo. Ah, mas eu não consigo. Peça a Deus. Deus, eu quero me alegrar no Senhor. Eu quero me alegrar. Isso aqui não é uma... Vai, gente, se você conseguir, faça. Não, você tem que fazer. Beleza? Você tem que fazer. Se alegre no Senhor. Ao máximo, se esforce. Porque isso vai modificar toda a sua vida. Toda a sua vida. Você vai conseguir ser uma pessoa mais generosa, uma pessoa grata por tudo, uma pessoa menos rancorosa. Vai modificar sua vida por completo. Então qual o segredo aqui? Qual foi o segredo que Paulo disse que descobriu, vivendo em todas essas situações? Ele descobriu o sentido da vida, que era se alegrar no Senhor. Então, a ideia central da carta de Filipenses é: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se naquilo que Ele quer fazer na sua vida. Independente disso ser algo que você planejou, independente disso ser algo que você quis, se faz parte daquilo que você gosta ou não. Alegre-se. Quando Deus te retirar algo, alegre-se. Seja grato. Seja grato sempre. Alegre-se no Senhor. Porque essa é a nossa responsabilidade como filhos de Deus, nos alegrarmos no Senhor. Essa é a ideia. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo, Pai. Por tudo mesmo. Por todas as situações da nossa vida. Até pelas situações que a gente não compreende, Pai. Que a gente fica tentando achar uma solução, que a gente fica tentando achar um porquê, que a gente fica tentando saber porquê, qual a finalidade daquilo, mas que a gente venha compreender, Pai, que o Senhor nos coloca em situações para que o Senhor seja glorificado, Pai. Para que o seu nome seja glorificado, e para que a gente compreenda a alegria que nós devemos ter no Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque muitas das vezes eu não consigo ser tão grato e não consigo me alegrar em Ti da maneira que eu devo me alegrar. E eu te peço perdão, Pai. Eu te peço perdão porque essa é a finalidade da minha vida. Esse é o segredo, Pai. Essa é a descoberta maior da vida, Pai. Nos alegrar em Ti, Pai. Nós precisamos nos alegrar no Senhor. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço. Vamos ficar de pé e vamos cantar, nos alegrar no Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por
Boa